Ok, boa noite a vocês todos. Espero que estejam todos bem. Os irmãos aqui também, Maiane, Marcelo. Estamos prontos aqui, vamos orar, né? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, Senhor da glória, estamos aqui, Deus amado, depois desse culto, com essa palavra maravilhosa que nosso teu servo trouxe. Muito obrigado, Deus, porque é assim, Pai, é a vida que o Senhor nos deu, essa vida maravilhosa que se move em nossa vida orgânica e nos coloca para agir, para andar, para fazer, para te glorificar. Nós te agradecemos por essa vida em abundância. Muito obrigado, Pai, porque ela não é orgânica, ela é espiritual, ela vem de Ti. E por isso nós te louvamos tremendamente, Senhor. Fica conosco, Pai, nos ensina, fala, tira as dúvidas, nos clareia o entendimento, Senhor, para tudo aquilo que a gente vai falar agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bem, queridos, semana passada nós falamos sobre aquele gráfico, nós vimos o gráfico, né, na verdade, do pré-milenismo dispensacionalista, né? Sheila Grace vai participar. Glória a Deus. Ela vai ficar desesperada com ela hoje. Oi, filha, tudo bem? Tudo bom? Beijinho da irmã. Fecha teu microfone, filha. Clica aqui no teu microfonezinho aí. Isso, show. O que acontece, gente? Então, vocês viram semana passada, nós estamos estudando nós vimos os gráficos, né, do pré-milenismo, que era histórico, né? Vimos o gráfico do pré-milenismo dispensacionalista, vimos o gráfico do amilenismo, né? Então, nós só não vimos o pós-milenismo que já tínhamos visto. Então, a gente viu esses três gráficos. E aí, logo depois, nós estudamos as 7 dispensações, segundo, né, a Bíblia de Scofield, né? Que é um dispensacionalista também. Essa Bíblia foi amplamente utilizada para divulgar o dispensacionalismo. E a gente viu as 7 dispensações. Botei lá no grupo para vocês, talvez vocês tenham copiado no caderno, é fundamental vocês copiarem. Eu tenho um projeto de tornar toda essa aula numa apostila depois, mas é bem trabalhoso, né? Que depois tem que digitar, mandar a dona Rita corrigir e tal, sabe como é que é? Então, tem bastante coisa aí para ir para frente. Então, vocês conseguirem anotar, fazer anotações, vai ser melhor para vocês, né? E aí, o que acontece? Tem uma Bíblia chamada Bíblia Anotada. Nós, da nossa igreja reformada, nossa Bíblia é a Bíblia puritana, né? O que é a Bíblia puritana? É a Bíblia que os puritanos usaram, a Bíblia de Genebra. Então, toda vez que vocês forem comprar uma Bíblia de estudo, comprem em Genebra. Ela é cheia de teologia, de estudo, de quadro, assim, ajuda muito vocês, aprofunda muito. Foi a primeira Bíblia que eu tenho, minha Bíblia tem 20 anos. Qualquer hora eu trago ela aqui, 20 e poucos anos já. E ela já foi até para fora, já voltou, já foi emprestada, já voltou para mim de novo, ela está ali firme e forte. Já tem várias edições na frente, né? Mas ela é maravilhosa, ela é sensacional. O fim dela, falando de Apocalipse, tudo que a gente tem falado aqui, muitas coisas tem lá no final dela, ela é bem trabalhada. E essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia se chama Bíblia Anotada. Bíblia Anotada. Ela foi escrita por quem? Ela foi escrita, não, ela foi comentada por quem? Por ninguém nada menos que Charles C. Riley. Eu já falei muito dele aqui, né? Charles C. Riley. Então, quando vocês forem comprar uma Bíblia, uma Bíblia anotada, ela é maravilhosa. Eu gosto muito dos comentários. Mas ela é uma Bíblia dispensacionalista. Eu já tive a Bíblia comentada, né? Não exaustiva, essa aqui é exaustiva. Dei até para um rapaz que foi pastor aqui, até hoje ele tem ela. Mas essa aqui eu comprei depois. Mas ela é dispensacionalista. Então, ela vai trabalhar com questões de dispensações, dispensações estanques, né? Então, acabou aquela dispensação estanca, não tem mais nada a ver com a próxima e vai assim. Então, ter essa ideia aqui na Bíblia é muito importante. Ela foi comentada por ninguém nada menos do que Charles Riley. Então, esse livro aqui, que eu tenho trazido para vocês, muitas aulas sobre dispensacionalismo,
Boa noite, Babi. Graça e paz, meu irmão. Charles Wright comenta ela, tá vendo? Ele faz o comentário no dispensacionalismo. E ele comentou essa Bíblia, a Bíblia de estudo aqui. É uma pessoa muito respeitada. Ele está dentro do dispensacionalismo revisado, que a gente fala muito aqui do, né? O dispensacionalismo clássico, que é do... que a gente fala que é de quem? Meu Deus do céu, do Nelson Darby, né? John Nelson Darby, ou John Nelson Darby. Esse R está saindo aqui porque, né? Tá aqui, R. Mas é John Nelson Darby, tá mais conhecido assim no meio. Aí o pessoal vão procurando no YouTube. Você tem aqui com Charles Wright, você também tem aqui o Dwight Pentecost, né? Pentecost. Também é um dispensacionalista, revisado. Então, você tem o clássico revisado e o progressivo, né? O progressivo, alguns não consideram nem eles dispensacionalistas, mas são, porque eles são muito parecidos com o aliancismo, né? Que somos nós. E a gente vai estudar depois um pouquinho mais, aprofundar o que é. Você já sabe o que é aliancismo, né? São os pactos, o pacto da obra e o pacto da graça, né? O pacto das obras. Ele tem. Boa noite, Babi. Boa noite, pastor. Isso, dá só uma fechadinha do botão, por favor. Vou desligar agora. Obrigado. Dá um ecozinho aqui. Então, o que acontece? Então, Deus, antes da fundação do mundo, né? A Bíblia diz que ele morreu quando? Antes da fundação do mundo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Porque Deus já tinha um plano eterno, plano da graça nesse aspecto, né? Então, quando Deus coloca o pacto das obras no Éden, o homem cai, Deus dá logo o pacto da graça. Aliás, esse pacto da graça já existia, mas ele manifesta ali, porque ele vai sendo revelado progressivamente. A gente já vê ali em Gênesis 3,15, né? A semente da mulher, é isso? Vai picar o calcanhar, a semente do diabo ia picar o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher ia esmagar a cabeça dele. Ali já é o evangelho, já é o próprio evangelho. Algumas ilustrações ali, quando o homem ele é vestido com a pele do animal, tira as plantas, coloca a pele do animal, já mostrando ali, simbolizando que tipo qual era a espécie, né, de redenção através do sangue, né? Então, esse pacto ele é eterno, né? É o pacto da graça. Então, ele não começa simplesmente quando Adão e Eva caíram, ele já começa no coração de Deus, antes da fundação do mundo, né? Então, você vai ver que a árvore da vida, ela está lá no Éden, é proibido, né, até deles irem encostar nela, e ela some na Bíblia. Você não vê mais a árvore do conhecimento, a árvore da vida, falar mais em lugar nenhum na Bíblia. Você só vai encontrar ela depois lá onde? Em Apocalipse. Interessante isso, né? Só vai encontrar ela no Apocalipse. Então, os pactos, eles fecham direitinho, né? Eles selam direitinho a todo o processo de revelação. Então, você tem a árvore da vida ali, a árvore da vida no final. Você tem o primeiro Adão, que caiu, e você tem o segundo Adão. Você tem a prova do primeiro Adão, e depois você tem a prova do segundo Adão, no deserto, e depois, né? Então, assim, é maravilhoso isso. Então, estudar o pacto da graça é algo extraordinário. Muita gente não entende. Eu estava até lendo hoje aqui o Charles Wright, e ele falando algumas acusações, ditando aqui algumas acusações contra o aliancismo, né? Até fazendo uma comparação, dizendo, por exemplo, que nós dizemos que a lei não passou, e a lei não passou mesmo. E nós somos salvos pelas obras, amém? Não? Pelas obras de Cristo, não é verdade? Não pelas nossas, mas somos salvos pelas obras. A lei, ela não foi anulada. Jesus falou que não veio anular, ele veio cumprir. Então, os 10 mandamentos, eles não foram anulados, eles foram para dar vida, né? Só que o homem, caído em pecado, o mandamento acaba o acusando. Mas os mandamentos são maravilhosos. Os mandamentos são expressões do coração do Pai. Não é verdade? Era o norte para eles,
é a expressão do coração do Pai e uma alavanca para avultar o pecado na gente. Tanto é que Paulo disse, se eu não lesse que cobiçar é pecado, eu não me reconheceria como pecador. Foi quando ele leu não cobiçarás que ele entendeu que ele era pecador. Entendeu? Então, isso é algo maravilhoso. Eu tomei para cá, eu estou no centro aqui, me ajuda, tá, gente? Agora eu estou. Entendeu? Então, isso é algo maravilhoso. Então, a lei, ela não é abolida, ela é cumprida. Só que Jesus cumpre no nosso lugar. E a nossa fé nele, a lei que nos acusava, a lei que nós odiávamos, a lei que nos culpava, apesar dela ser santa, mas nós, com essa enfermidade da carne, não conseguíamos cumpri-la, após a conversão, o selo do Espírito Santo, como o Johan pregou aqui, fomos selados. Após o selo, ele nos remete de volta à lei. Porque aqui a gente passa, nesse momento agora, a gente passa a amar a lei. Quem aqui acha que é outro Deus para adorar? Quem aqui quer se curvar a imagens? Quem aqui quer deixar de honrar pai e mãe? Quem aqui quer adulterar? Quem aqui, entendeu? Nós entendemos e aceitamos a lei ainda. E, apesar de ainda termos que carregar essa natureza antiga na gente, temos uma nova natureza e alimentamos essa natureza com os meios da graça que Deus nos deixou e nos fortalecemos. Né? E nós fomos libertos da escravidão do pecado. Hoje ele nos assedia, mas antes nós éramos escravos, é diferente. Antes não era escravo, não conseguíamos nem pensar em resistir. Agora ele vem e a gente resiste, a gente foge, a gente tem força, porque o Espírito Santo está na gente, e a fé naquilo que Jesus fez por nós. Bem? Beleza? Irmã, vê se é possível a Tequinha ter um comprimitinho para dor de cabeça, se ela tem lá. Um dorzinho de cabeça chata. Mas vamos lá, gente. Hoje, então nós vimos o gráfico, semana passada, vimos cada dispensação, né? O pacto com Adão, né? O pacto adâmico e da inocência. Não é isso? O período da inocência. Aninha não vem, Aninha sempre tem. O pacto da inocência. Depois nós fomos para o pacto da consciência, né? O homem passa a ser consciente agora do seu pecado, do bem e do mal, né? Pacto da consciência. Ele tem a consciência da responsabilidade, o homem está sob a sua consciência. Depois nós temos a terceira dispensação, que é o governo humano civil. Depois nós temos a quarta, que é a promessa pactual com Abraão. Depois nós temos a quinta, que é o homem sob a lei, o homem está debaixo da lei. Nós temos a sexta, que é a da graça. Está vendo como é que a dispensação da graça aqui só vai aparecer lá na frente? Ainda que eles entendam que o homem é salvo pela graça. Tá? Mas aqui a consumação dela é aqui. Realmente é. Em Jesus se consuma a graça, mas ela já está lá desde o princípio. Né? E a sétima, que é o reino milenar. Então, nós vimos essas 7 dispensações. Bem, ela foi baseada também na Bíblia de Scofield, né? A gente tiramos de lá essas 7 dispensações para ficar bem na raiz mesmo. Porque tem outras, né? Tem 3. Fiquei bem na raiz mesmo do dispensacionalismo. Bem, nós vamos agora aqui para a crítica a esse pré-milenismo. Nós vamos entrar na crítica de tudo aquilo que a gente viu semana passada. Nós vamos estar dando uma analisada a partir de hoje, talvez umas 2 ou 3 aulas, só criticando, mostrando as bases, e criticando e mostrando na Bíblia as questões que não concordamos com os dispensacionalistas. Por que não somos dispensacionalistas? Né? Crítica ao pré-milenismo dispensacionalista. Na verdade, vai cair em alguns momentos até para o histórico também, né? Mas vamos lá. Apesar do tópico acima, podemos iniciar com aspectos positivos do dispensacionalismo que valorizamos. Primeiro, nós valorizamos a aceitação da inspiração verbal da palavra de Deus, né? Isso é importante neles. Eles acreditam na inspiração verbal, certo? Então, isso aí é bom, a gente fecha com eles. Apreciamos que o dispensacionalismo, ou os dispensacionalistas, aguardam, como nós, um retorno visível de Cristo. Também fechamos com eles. Eles creem também no retorno visível de Cristo, apesar de diferir da gente.
Também valorizamos a sua insistência de que em cada era a salvação é apenas pela graça, baseada nos méritos de Cristo. Eles também acreditam nisso, na verdade. Eles criticam muito quando as pessoas falam que eles inventaram outro meio de salvação, mas aqui eles ratificam, o Riley também ratifica que a salvação é pela graça o tempo todo, pela fé em Jesus Cristo. Bom? Terceiro, concordamos também com eles em aguardar uma etapa futura do reino de Deus que envolverá a terra e Deus será tudo em todos, apesar de diferirmos dele quanto à maneira de compreender esse futuro. Então, para o dispensacionalista, vai ter aqueles 1000 anos aqui na Terra. Nós esperamos também novos céus e nova terra, como eles, mas já direto, sem esses 1000 anos aí. Então, eles aguardam também, né, esse momento, essa etapa futura do reino de Deus, só que para eles vai ter esse intervalo aí de 1000 anos, né? Esse período, por isso que é milenarismo, esse período milenar, até que depois nós venhamos a ver os novos céus e nova terra, né? Então, para a gente difere nisso. A gente já crê num processo. Quando a gente lê a palavra, Mateus 24 e tantos outros, a gente vê que é um processo. Cristo vai vir com a trombeta e tal, os mortos ressuscitarão. A gente viu no gráfico do amilenismo, vamos ver outras vezes também, para que isso fique bem fixado. A repetição, tanto na Bíblia e em qualquer estudo, ela é fundamental. Então, a gente vai vendo a primeira vez, não entendemos, entende um pouquinho da segunda, da terceira, e a gente vai entrando, entendeu? Eu quero até parabenizar vocês e aqueles que estão aqui por não terem desistido. Muitos já desistiram aqui. Tem gente que nem entra mais aqui no grupo. Então, parabéns para vocês que estão persistindo. É assim. A dificuldade não pode nos parar. A dificuldade é um desafio. E a gente tem que pedir a Deus força e continuar. Entendeu? Para a gente romper aquilo ali. Vamos ver mais algumas coisas, né? O que veremos agora não é uma abordagem crítica exaustiva, pois nos últimos 40 anos muitas outras foram levantadas. O que veremos são 8 pontos principais do dispensacionalismo. Já está acostumando melhor esse óculos, mas ainda continua aqui, ó, são 8 pontos principais do dispensacionalismo e ainda as críticas que são feitas a eles. Então, nós vamos ver 8. Acho que talvez a gente veja um dos pontos aqui hoje, mas vamos ver 8 pontos. Tentar terminar, né? Quero deixar vocês bem embasados, bem fundamentados, para que vocês possam responder, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o dispensacionalismo não faz justiça inteiramente à unidade básica da revelação bíblica, por causa desses dispensações estanques, sabe? Então, assim, ele dá uma quebrada no processo progressivo da revelação. Primeiro Adão, segundo Adão, árvore da vida no Gênesis, árvore da vida em Apocalipse. Então, tem um progresso até chegar lá. Essas dispensações, elas estancam, te para. As dispensações é isso, tem uma promessa, o homem cai dessa promessa, aí vem a punição. O tempo todo é assim, certo? São estanques, dá uma estancada no processo. Por isso que ele fala aqui que o dispensacionalismo não faz justiça inteiramente à unidade básica da revelação, vai sendo revelada. Vimos que Scofield divide a história bíblica em 7 dispensações diferentes. A definição de dispensação encontrada na Bíblia dele é a seguinte, olha. Um período de tempo durante o qual o homem é testado em relação à sua obediência e alguma revelação ou alguma revelação da vontade de Deus, e alguma revelação específica da vontade de Deus. Então, isso é uma dispensação. Uma dispensação, Deus está provando o homem. Certo? Deus está provando o homem em relação à sua obediência, certo? E alguma revelação específica da vontade de Deus. Então, cada dispensação dessa é um teste. Complica um pouco isso, né? Valorizamos a afirmação de que a salvação é pela graça em cada dispensação e que as diferenças entre as dispensações não se aplicam ao modo de salvação. Outra coisa que a gente tem que elogiar neles. Então, para eles, apesar de ser testes, né, em cada dispensação, isso não se aplica na salvação. A salvação continua sendo por meio da graça e pela fé em Jesus. Falei isso aqui há pouco, né? Todavia,
não fica claro que em cada dispensação o homem é inteiramente incapaz de salvar a si mesmo e de obedecer à vontade de Deus perfeitamente? É uma pergunta. Já não ficou claro lá no Éden que o homem é incapaz de fazer a vontade de Deus? Para que, então, ficar testando o homem em cada dispensação? Isso é fundamental, vocês entenderem o que é a dispensação, teste, certo? Em relação à vontade de Deus, alguma revelação, e entender que ninguém é aprovado. Então, para que ficar provando o homem dessa forma? Não é melhor ver como um processo, como uma revelação progressiva, quando ele chama Noé, quando ele chama Abraão, quando ele chama Moisés e tal, entender o processo da aliança e não dispensações, entendendo que só existe duas alianças para a gente, a aliança, o pacto da graça, dois pactos, aliança e pacto é a mesma coisa, pacto da graça, pacto das obras e pacto da graça. Das obras o homem caiu. Muita gente confunde o pacto das obras, pensando que o pacto das obras são os 10 mandamentos. Não são. O pacto da obra no Éden. Pacto da obra, você está no pacto das obras. Não, pacto das obras não é lei. Pacto das obras é no Éden. Certo? Ele diz para não comer do fruto. Ele diz para cuidar do jardim. Certo? Ele pede a mulher para ser auxiliadora. Dá obrigação para o primeiro homem, Adão, né? Homem, para ele cuidar de tudo, nomear os animais. E ele quebra isso tudo. Ok? Por que então o homem, sabendo que vai sempre cair, por que então o homem necessita ser testado novamente em cada dispensação? Não é verdade que o homem foi testado no princípio no Jardim do Éden? E não é verdade que fracassou nesse teste? Será que não é por essa razão que a salvação pela graça é a sua única esperança? Será que não foi por isso que Deus revelou a salvação pela graça? Ele devia ter morrido ali imediatamente. A palavra do Senhor diz que se o homem pecasse, ele morreria. Só que a graça de Deus veio imediatamente, foi por isso que ele não morreu imediatamente. Assim que o homem caiu, Deus, Gênesis 3,15. Já fez a promessa de novo. A graça. É a graça. Por isso que ele não morreu imediatamente. O que o homem necessita realmente, ao invés de testes, não é que lhe mostre como ele pode ser liberto de sua impotência espiritual e ser salvo pela graça. O que o homem precisa são testes que demonstrem a ele que ele é um fracassado depois da queda, que ele vai errar constantemente, ou que se ele precisa mesmo é que alguém aponte para ele o meio da salvação pela graça, a única esperança para o homem. Acho que é óbvia a resposta, né? Na verdade, isso é o que nós encontramos da Bíblia. 2 pontos. Após a queda do homem, Deus veio com a promessa de um redentor por meio de quem ele poderia ser salvo. Abre, por favor, Gênesis 3,15, quem tiver com Gênesis 3, tiver com Gênesis 3 aberto, quem tiver com a Bíblia aberta. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Aqui está a promessa, olha. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir daqui, a mulher passa por dores de parto, o homem do suor do seu rosto, ele passou a conquistar, né, o que comer. Aí você fala assim, mas pastor, esse Adão bandido, não foi Eva que caiu? Por que Adão, né, foi responsabilizado? A mulher que fez a besteira, o homem que paga o pato? Quem sabe me explicar por que foi Adão e não Eva? Por quê? Por que, Marcelo?
Se foi Eva que caiu, se foi Eva que errou. Ela foi seduzida. Hã? Foi seduzida, né? Ele não. Ele foi seduzido por ela, né? Por que Eva que cai, come do fruto proibido, e é Adão que paga o pato? Adão tem cabeça. Que é Adão no cabelo. Representante nacional. Sim. Eu vou exatamente, vou melhorar um pouquinho o que a senhora falou, mas é isso. Existe uma coisa chamada federalismo. Ou seja, ele era o nosso representante federal. Deus fez, foi com ele. Ele era o responsável. Por exemplo, nós temos um presidente hoje. Se esse presidente entra em guerra com outro país, todo mundo vai estar apto. Todo mundo sofre. Por quê? Ele é o nosso representante federal. E Adão é o representante federal. É por isso que o pecado passou a todo mundo. Ok? Porque ele representava a humanidade. Desde o pequenininho, a criancinha, ao adulto. Por isso que a circuncisão da criança no Antigo Testamento era o símbolo de que ela precisava da purificação. Porque se ela não precisasse da purificação, para que circuncidar? É por isso que nós batizamos crianças, porque entendemos que ela é impura. Você só batiza a gente impura, certo? Ainda ela não tem consciência disso, mas nós estamos apontando que ela precisa ser liberta pelo sangue de Jesus. É só um símbolo, apontando. Tá? Muita gente acha que a criança é inocente, a criança nasceu. Não, em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Então, o pecado passou a todos por causa do nosso representante federal. Ok? Boa noite, Edgar. Graça e paz. Então, falar do federalismo é fundamental. Vocês entenderem o federalismo é fundamental. O nosso representante federal foi Adão. Por isso que passou a todos. Sim. O primeiro Adão foi reprovado. E o pecado passou a toda a humanidade. Ok? Cristo, o segundo Adão, comprou aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Deus morreu por pessoas específicas. Porque todos não pecaram. O representante estava lá. Não merecia a morte? A graça de estar vivo agora, gente. Merecia ter morrido, já nasceu. Tinha nem ter nascido. Então, na verdade, Deus morre na cruz do Calvário por aqueles que ele escolheu. E aí, é graça ainda assim, porque merecíamos a morte. Você não devia nem estar vivo hoje. E agora, segundo o beneplácito da vontade dele, ele chama quem ele quer. Eu não sei quem são os chamados. Eu estava hoje pensando, minha irmã se converteu primeiro, foi convertida primeiro. E aí, eu falava, a minha irmã é uma... Olha, eu não conhecia nada da Bíblia. Eu falava assim, minha irmã deve ser uma escolhida, eu não. Porque ela foi. Da onde veio isso na minha cabeça? Eu falava, minha irmã é uma escolhida. Eu, morto em meus pecados e delitos, só pensava em pecar, só pensava em prazer, só pensava no que... Tinha nada. 3 anos depois eu me vejo curvado, adorando a Deus, servindo a Ele, começando a buscá-lo. Eu não tinha condição nenhuma de ir. Eu queria era pecado. Se ele não me atraísse, como diz aí, né, com laços de amor, com cordas de amor, se ele não me trouxesse, se ele não trabalhasse, eu jamais viria. Poderia ter nascido dentro da igreja, como um monte de gente nasce, e a mesma assim eu estaria fora. É ele, não tem mérito, não. É o federalismo. Caiu todo mundo. E o segundo Adão veio e resgatou os que Deus deu para ele. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. É isso? Todos quanto ele chamar.
Está lá em Atos 1. Isso é um privilégio. Não é para a gente se orgulhar, mas é um privilégio. Não tem nada em mim. Eu tenho que me render graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque o que eu tenho? Coube a ele, segundo a vontade dele, que a gente não conhece, é plástico da vontade dele, escolher quantos ele quiser. Certo? Vamos lá. Continuar. Onde eu parei? Tá. Essa promessa de redenção pela semente da mulher torna-se agora o tema de toda a história da redenção, do Gênesis e Apocalipse, em todos os diversos períodos. Essa história da redenção pela semente da mulher, ela agora perpassa a Bíblia. É o tema central. Tem tipos e sombras apontando para Cristo. Ali na lei, por exemplo, todas aquelas oblações, né, holocausto, aquilo era tudo apontando para Cristo. Era sombra, eram sombras. E os tipos? Por exemplo, Moisés era um tipo de Cristo. Cristo é o antítipo, é o perfeito. José era um tipo de Cristo, né? Ele só apontava para o perfeito, para quem era o real. Neustã, aquela serpente, era um tipo de Cristo. João vai falar isso lá no capítulo 3, né? Sentido figurado. A Bíblia tem muito sentido figurado. Ela pega o Antigo Testamento, isso é uma crítica ao dispensacionalista, muitos pontos são figurados no Novo Testamento. Ela usa de maneira figurada. Isso é sensacional. Vamos continuar. Apesar das diferenças na administração, existe apenas uma aliança de graça que Deus faz com o seu povo. Uma só é graça. O Antigo Testamento trata do período de sombras e tipos, enquanto que o Novo Testamento descreve o período dos cumprimentos. Mas a aliança da graça é uma em ambas as eras. Graça lá, graça cá. Por isso, uma grande dificuldade com o sistema dispensacionalista é que nele as diferenças entre os diversos períodos da história da redenção parecem predominar sobre a humanidade básica, sobre a unidade básica dessa história, né? Então, são aquelas questões dos períodos históricos, essa coisa, esse instante que dá. Parece que isso predomina, né, na unidade básica dessa história da redenção. Por isso que a gente pode utilizar o método histórico gramatical redentivo, porque a história do princípio ao fim falando da redenção, apontando para a redenção, apontando para... É o plano da salvação sendo exposto ali. Óbvio que ele vem incipiente, ele vai ampliando, ele vai cada vez mais, né? Chega em Isaías, escancara. Chega no Evangelho, então explode. Isaías 53 não tinha formosura, né? Não diz, ele levou sobre si as nossas iniquidades, ali já está escancarando. Mas ele não vem perpassando, porque a revelação é progressiva. As pessoas, elas foram amadurecendo. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que significa isso? Havia Pax Romana, havia uma única língua, o grego, né, sendo falado em todo o Império Romano. Havia, né, a lei romana, certo? As estradas eram pavimentadas. Então, tinha todas as condições, a própria filosofia já havia sido impetrada lá há mais de 400 anos. Então, de alguma forma, o Império Grego espalhou, é chamado helenismo isso, né? O Império Grego espalhou a cultura grega, o pensar. Tanto é que em Alexandria, no Egito, existiam grandes pensadores. Certo? Então, tudo foi preparado e a plenitude do tempo chegou. A gente, quando entrar lá especificamente em Apocalipse, vamos ver as profecias de Daniel sendo cumpridas lá, passo. Aqui a gente vai ver algumas de Ezequiel. A gente vai ver essas coisas todas. Porque tudo estava apontando para frente. Ok? Uma implicação desse ponto é a seguinte:
Quando não se faz justiça completa à unidade das formas redentoras que Deus lida com a humanidade, e quando se faz distinções rígidas entre as diversas dispensações, existe o perigo de não se conseguir reconhecer os avanços cumulativos e permanentes que marcam os modos de Deus lidar com o seu povo na era do Novo Testamento. Então, fazendo essa distinção rígida de cada dispensação, impede de você ver a chegada até o ápice, né, de Deus tratar com o povo dele no Novo Testamento. Isso complica demais também. Então, uma das críticas ao dispensacionalismo é que ele começa a embaçar a progressividade da revelação. Certo? Vamos lá. No Novo Testamento, aprendemos que o muro de divisão ou hostilidade que anteriormente dividia gentios e judeus foi removido permanentemente em Cristo. Olha lá comigo lá em Efésios. Abre, por favor, Efésios 2,14. Quem puder abrir. Efésios 2,14. Eu vou ter que ler, eu pedi vocês para lerem, mas como eles não vão ouvir daqui, a não ser se eles estiverem com a Bíblia na mão, aí poderiam acompanhar. Efésios 2,14. Efésios 2,14 diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ambos do quê? Ambos povos, né? Judeus e gentios. Fez um. E tendo derribado a parede de separação, outras versões está muro, que estava no meio da inimizade, isso tinha a ver ali com o átrio do povo, né? O gentio ficava aqui no átrio, então tinha um muro que separava, ameaçando de morte qualquer gentio que entrasse lá na parte que os judeus podiam ficar, no templo. Então o átrio ficava para cá, tinha um muro que separava. Então essa é a analogia aqui. Ele vai dizer, a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, como um Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois mais estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, a ideia é que Cristo vindo, né? O muro da separação acabou. Agora existe só um povo. E um grande propósito do dispensacionalismo é dizer que a igreja é simplesmente um apêndice, um hiato, um parênteses no plano de Deus. Certo? Deus não sabia, não tinha esse propósito. Ele veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. Aí o que ele fez? Partiu para os gentios. É como eles dizem que a igreja não estava no coração de Deus antes. O negócio com Deus era em Israel, não com a gente. Você está entendendo que tem gente, a gente vai entender isso lá na frente, que não evangeliza judeu, eles já estão salvos já. E essa salvação, para eles, é lá no milênio. Claro que, por exemplo, o revisado, o progressivo, já diminui um pouco essa pressão aqui do clássico, tá? O clássico ele tem uma ênfase muito grande na distinção entre a igreja e o povo judeu. Certo? Eles têm uma distinção muito grande. O revisado já dá uma aliviada, o progressivo mais ainda. Tá? Mas eles não abrem mão de que Deus continua tendo um plano com o judeu e vai cumpri-lo lá no milênio. Eles só entendem que sim, judeu se converte agora também. Ele pode se converter, certo? Pode experimentar já a nova aliança agora, se ele se converter. Mas aqueles que não se converterem vão ter as promessas do Antigo Testamento cumpridas numa terra aqui. Inclusive, há alguns aqui, a gente estava lendo hoje aqui, ele fala que a pessoa, não, quando Jesus falava, né, do reino, ele não estava falando do reino espiritual, estava falando do reino na terra. Mas os judeus rejeitaram, né? Então, esse reino vai ser cumprido lá no milênio.
Então é bem complicado. Você coloca Israel no céu, né? Vamos lá. Agora a gente vai descascar aqui essa batata. Queria que vocês abrissem também Efésios 4, 6. 4 a 6, né? 4 a 6. Diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E agora foi concedido a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, deixa eu ver se eu acertei aqui. Tá aqui. Segundo, eu fui errado. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha o todos aqui, né? Óbvio que esse todo, guarda esse todos aí, é importante esse todos. Quando a gente for lá para Romanos 11, a gente vai ver do todos lá. Isso aqui é uma ramificação do que é a metonímia, né? Que é a parte pelo todo. Né? A parte pelo todo. Quando você fala todos, você não está dizendo todo mundo. Cristo não está em todos, está em todos que o receberam. Certo? Tanto judeus como cristãos. Não é todos. Não, mas está dizendo que é todos aqui. Tem que entender o todos. Legal? Bem, gente, vocês acham que há um plano de Deus ou são dois planos? Deus tem um plano ou ele tem dois planos? Essa é a ideia do dispensacionalismo. Deus tem dois planos, um para a igreja e um para Israel. Isso dificulta, né? Deus tem dois planos. O primeiro para Israel e aí o outro foi para a igreja. Isso complica demais. E baseado nessas passagens de outras similares, perguntamos por que então vocês requerem um tipo de separação entre judeus e gentios no milênio, já que os judeus terão uma posição favorecida naquele período e serão exaltados acima dos gentios. Porque o judeu vai ter a proeminência, né? Vai ser o cumprimento de todas as promessas deles. Eles colocam os judeus lá no teto. Então a pergunta para você é: se o muro da separação foi derrubado, por que se levanta o outro lá, praticamente? Se levantou outro muro. A palavra do Senhor está dizendo que ele é tudo em todos. Há um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Ok? Então, óbvio que a gente precisa entender e ter cuidado com essas posições. Você causa separação de novo lá na frente. Provavelmente a resposta dos dispensacionalistas seria mais ou menos assim: o muro da separação entre judeus e gentios é removido durante a presente era da igreja, enquanto Deus está agora congregando sua igreja de ambos, de judeus e de gentios. Todavia, o milênio será uma dispensação diferente, na qual as promessas feitas a Israel durante uma dispensação anterior serão cumpridas. Ou seja, Deus está fazendo isso tudo aqui, e no final ele vai pegar as promessas aqui do Antigo Testamento, que foi feita aos judeus, em momento nenhum eles vão dizer... Vocês acham que a igreja ela substitui Israel? Os cristãos? Substituíram os israelenses? Todas as promessas se cumpriram na igreja? Sim. Para eles, não. O que é de Israel é Israel, e o que é de cristãos são dos cristãos. Essas promessas vão se cumprir aonde? Milênio. Botaram milênio porque tem que cumprir tudo aquilo. O problema com essa resposta é que, por causa das exigências do esquema dispensacionalista, precisa-se desconsiderar aquilo que o Novo Testamento diz da remoção do muro da separação entre os judeus e os gentios. Vai ter que desconsiderar isso. Porque lá está separado. Igreja, gente, separou. E Deus diz que em Cristo somos um. Se eles se convertem também por meio de Cristo, é isso que a gente está defendendo desde o princípio aqui, que eles falam, não pode ter essa separação, porque dos dois fez um, caramba. Não pode ter essa separação. O princípio da descontinuidade entre uma dispensação e outra
predominou aqui, virtualmente anulou o princípio da revelação progressiva. Então, eu tenho uma dispensação, promessa, queda, né? E as consequências. Ela começa, ela cai, aí começa outra, ela cai. Mais uma vez, o princípio progressivo da revelação dá problema. Porque, novamente, Jesus veio, mas aí tem que cumprir a sétima dispensação, que é o milênio, para cumprir o quê? A quinta. A quinta, que foi todas aquelas promessas que estavam lá, e até a brâmica também, de dar a terra. E a gente viu semana passada que Salomão disse que Deus deu uma terra assim, e deu um povo inumerável. Não foi isso que a gente viu semana passada? Como é que não cumpriu? Cumpriu sim as promessas lá atrás. As promessas cumpriram. Quem estava aqui semana passada e viu essa parte? Não é a promessa de Abraão dar um povo que seria enorme, como a areia da praia? Cumpriu, Salomão disse que cumpriu. Segundo, peraí só. Acho que vai dar. O ensino de que Deus tem um propósito separado para Israel e outro para a igreja é um erro. Os dispensacionalistas dizem que Israel e a igreja devem se manter sempre separados. De uma certa maneira, sim, porque eles são uma nação. Os gentios não. Os gentios se tornam uma nação quando estão em Cristo, porque é chamado de cada nação lá fora. Mas Israel é uma nação, certo? Então, nesse aspecto, ele é separado. Mas em Cristo somos um. Se ele se converte, eu me converto, independente do meu país, sou um. Certo? Quando a Bíblia fala sobre Israel, ela não se refere à igreja. E quando a Bíblia fala acerca da igreja, ela não se refere a Israel. Essa é a posição dele. Quando fala de igreja, não fala de Israel. Quando fala de Israel, não está falando de igreja. As promessas estou em cima aqui ainda dessa afirmação dele que o propósito de Deus é separado para Israel e para a igreja. Né? Então, ele fala, as promessas que não foram cumpridas em Israel, no Antigo Testamento, devem ser cumpridas no futuro. Vamos abrir, você que está em casa aí, por favor? Abra, por favor, Gênesis 12. Gênesis 12. Vou pegar minha Bíblia aqui de Scofield. De Scofield, não, do Wright. Gênesis 12. Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abrão ainda, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei em nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aonde essa promessa se cumpre, gente? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aonde? Em Jesus. Em ti, porque era da semente de Abraão. Eles dizem não. Não. Não se cumpriu assim, não. Dispensacionalista diz isso. Agora vamos lá para o versículo. Estão abrindo aí, gente, em casa? Versículo 7. Apareceu Deus a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, o que Deus disse a Abraão? Vou dar para a sua descendência essa terra. Eles disseram que isso não se cumpriu. E tinha uns povinhos em algumas partes lá, então Deus não deu ainda. Meu Deus, eles ficaram lá morando, né? Estão lá ainda hoje. Só perderam aquela terra lá por quê? Porque abandonaram a Deus várias vezes até chegar o momento deles irem para serem conquistados, Israel pela Síria e Judá pela Babilônia. Foram dispersos. Aí, quando volta, né? Até tem a terra, porque o rei persa Ciro permite, na verdade, mas agora já não era mais como era antes. Depois de abandonarem a Deus. Tiveram os filisteus, tiveram lutas, mas já tinham a sua terra. Ok? A gente vai ver algumas partes aqui agora. Vamos ver agora, quer ver? Ó? Abra, por gentileza. Deixa eu ver se é esse aqui. 15.
Gênesis 15. Gênesis 15. Gênesis 15, 5 e 6. Gente, isso é sério demais. Gênesis 15, 6. Vou botar minha luneta aqui para ver se melhora. 5, 6. Diz assim: então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Justiça. Amém? Vai agora para 28, capítulo 28, 14 e 15. 28, 14 e 15. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ou estender-te-ás, para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele repete aqui, né, a promessa de lá. Ainda fala da descendência que será como o pó da terra. Show de bola. Agora vamos para os cumprimentos. Abre, por favor, primeiro livro de Reis, capítulo 4, 20 e 21. Estamos no livro dos históricos lá, né? Primeiro Reis, capítulo 4, 20 e 21. Diz assim: dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Certo? Ué, Salomão está dominando do Eufrates, não é isso? Pode dizer aqui? Do Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Ele não dominou a terra, não? Isso não se cumpriu lá, não? Deus cumpriu ou não cumpriu a promessa dele lá? Ele está dominando de ponta a ponta. Como é que ainda tem que dar terra para ele lá no milênio? Porque não ganhou a terra aqui? Certo? Vamos ver mais? Segundo Crônicas 1, 7 a 10. Depois de Reis, né? Primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Então segundo Crônicas 1, 7. Segundo Crônicas 1, 7. Diz assim. Todos acharam? 1, 7 a 10. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar este grande povo? Então Deus cumpriu lá que nós vimos, dando a terra, e Deus cumpriu aqui dando um povo numeroso, como pó da terra. Não foi as promessas que nós lemos anteriormente? Como assim tem que ter uma terra ainda? Porque eles não receberam a promessa? Deus cumpriu a promessa. Vamos ver agora também Isaías 21, 43. Já estou terminando, tá, gente? Isaías 21, 43. Vamos lá para Isaías. Isaías 21, 43. Não tem 43, então não é 21. Peraí. Não. É Josué, perdão. Esse óculos está só me enganando, cara.
Só Jesus na causa. Depois de Deuteronômio, tá? Josué 21, 43. Que Isaías, rapaz, meu J tá feio também pra caramba. Josué 21, 43. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores. Cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Desta maneira, deu o Senhor Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais. E a possuíram e habitaram nela. Pelo amor de Deus, que terra que tem que dar lá do outro lado, se já deu as terras aqui? Deus cumpriu as promessas. Não, Deus não cumpriu a promessa lá, não. Deus vai cumprir 1000 anos depois da igreja. Não, já cumpriu. O Senhor foi fiel, Deus não é homem para que minta. Quanto à não correlação entre Israel e a igreja na Bíblia, na verdade, o próprio Novo Testamento frequentemente interpreta expressões relacionadas com Israel de um modo a aplicar a igreja no Novo Testamento, que inclui tanto judeus como gentios. Então, gente, há uma relação. Deus cumpre as promessas dele que ele fez a Israel no Antigo Testamento mesmo, lá. Não precisa de 1000 anos. E agora aqui há uma correlação entre, como é que ele fala aqui? Na verdade, o próprio Novo Testamento frequentemente interpreta expressões relacionadas com Israel de um modo a aplicá-la à igreja no Novo Testamento. Então, a gente vai ver que aquelas promessas que não se cumprem lá, na verdade, elas se cumprem na igreja. E isso também eles negam. Ok? Por exemplo, Gálatas 6, 15 e 16. Se vocês puderem anotar, Gálatas 6, 15 e 16 diz assim: nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos que andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O que é o Israel de Deus, gente? Fala para mim o que é o Israel de Deus. Quem se converte. Não, ele não fala isso para ele, não. Israel, a igreja é a igreja. Que isso? Israel de Deus, várias vezes é falado Israel, simbolizando o Novo Testamento, que é a igreja do Deus vivo. Um povo com um muro derrubado, sendo uma nação só, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A quem se refere a expressão todos seguem esta regra? Aqui que ele diz aqui no versículo, e a todos que andarem de conformidade com esta regra, em Gálatas, aí ele diz aqui, a quem se refere essa expressão, todos que andem de acordo com essa regra? Obviamente a todos aqueles que são nova criatura em Cristo, para quem a circuncisão e a incircuncisão não significa coisa alguma. Em Cristo não tem nada a ver se o cara é circunciso, se ele não é circunciso. A justificação é para homem, para mulher, branco, negro, pobre, rico, azul, amarelo. Certo? Isto inclui gentios e judeus verdadeiramente circuncidados no coração. Certo? Somos nós, Israel de Deus. Eles não aceitam isso. Abra, por favor, Gálatas 3, 26, 29. Olha só, isso aqui é uma das expressões mais bonitas. Gálatas 3. Que horas são, gente? Beleza. Gálatas 3. Eu estava acostumado a dar aula com 3 horas de aula, estava falando para a dona. Ela começava às 7, né? Ia até às 10. Depois passamos para 8, agora nós só temos uma, né? Passamos para 8 às 10, agora nós temos de 8. Então, é muita coisa para pouco tempo. Diz assim, Gálatas 3, 26, 29. Gálatas 3, 26 a 29. Acharam? Diz assim, deixa eu botar minha luneta. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestiste. De Cristo Jesus, vos revestiste.
Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sou descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Certo? Então, a gente começa a ver as nomenclaturas utilizadas aqui no Antigo Testamento, certo? Falando dentro da igreja, simbolizando dentro da igreja. A gente vai ver muito mais coisas em relação a isso. Existem vários outros jeitos que o Novo Testamento faz o que acabamos de mostrar. Por exemplo, Paulo, quem disse aos judeus reunidos na sinagoga de Antioquia da Pisídia, o seguinte, olha o que Paulo diz. Gente, se isso não é claro, eu não sei mais o que é claro. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Quem eram os pais aqui? Lá atrás, certo? Nós anunciamos ao evangelho da promessa feita aos nossos pais. Pelo amor de Deus. Como a igreja é um parênteses. Como a igreja não estava no coração de Deus. Né? Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Reticências. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, o disse, e cumprirei, preste atenção, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Como assim? Lá no milênio vai ter que implantar o reino de Davi, porque as promessas foram feitas a Davi, mas é lá na frente. Como assim? As promessas foram cumpridas na igreja. Não sei se vocês estão me acompanhando. Vocês estão me acompanhando, gente? Está conseguindo acompanhar? Para eles, o que é Israel? Israel, o que é igreja? Nada se cumpre no Antigo Testamento na igreja. A igreja é um apêndice. É um parênteses. É um surto psicótico que surgiu aí. Entendeu? Vamos lá. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncia a remissão de pecados, por intermédio deste e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Isso é Atos 13, versículo 32 a 34, 38 a 39. Quem quiser anotar, Atos 13, 32 a 34, 38 a 39. Observe que, conforme o texto, as promessas de Deus aos pais foram cumpridas na ressurreição de Jesus, e que nessa ressurreição, Deus deu ao seu povo do Novo Testamento as fiéis promessas feitas a Davi. Como é que essas promessas vão se cumprir lá na terra? Se a promessa se cumpre na igreja. E já vimos que aquelas que não se cumpriram no Antigo Testamento se cumpriram na igreja. E que não cumpriu na igreja, cumpriu no Antigo Testamento. Não dá para ter a dispensação sétima. Essas bênçãos são interpretadas indicando o perdão dos pecados e a salvação, não o futuro judaico, não o futuro reino judaico milenar. As bênçãos eram para a redenção do pecado, a libertação, a salvação, certo? Dos nossos pecados e perdão deles. Não o reino, não era uma promessa de um reino futuro. Era a libertação de todo aquele que crê do pecado que o escraviza. Isso é fenomenal. Por causa disso, as promessas feitas a Israel são cumpridas na igreja do Novo Testamento. Para encerrar, a gente vai ler o texto aqui. Em Gálatas mesmo, capítulo 3, 15. Vamos lá, vamos ler de novo. Eu amo esse texto aqui. Gálatas 3, 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ele está falando com a lei de Abraão, tá? Um pacto de Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dizem aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, as promessas de Abraão foram feitas em relação a Cristo. Paulo é claro a interpretar isso aqui. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, ou seja, o que ele falou para Abraão, a lei que veio
430 anos depois, não a pode abrogar. Então, a lei não pode anular que a salvação seria pela graça, pela fé que foi dada a Abraão. A lei não pode anular isso, certo? Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Quem é esse descendente? Jesus. A quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas essa lei não dava vida. Essa lei era a expressão do caráter de Deus, mas ela não conseguiria dar vida por causa da nossa enfermidade na carne. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a lei, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que o futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, de um pai, no grego é pedagogo, né? É como se fosse, da palavra pedagogo, certo? É como se fosse um tutor para nos conduzir até Cristo, certo? Como aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo me revestiste. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Nosso pai na fé é simples isso. Os dois povos em Cristo. Foi feita a promessa para o descendente. Cristo é nele que a gente faz um povo só. Ok? Bem, vamos parar aqui. Semana que vem a gente retorna esse mesmo ponto 2. Já estamos no ponto 2. São 8 pontos. Fizemos 1,5 hoje. Tá? Então, eu quero mostrar... Agora a gente entrou no processo das bases, dos textos, das refutações contra aquilo que a gente tem visto até agora. Então, é importante vocês reverem essa aula, anotarem, lerem em casa, porque a ideia básica deles, Israel, Deus tem um plano para Israel, e Deus, então, tem outro plano para a igreja. Né? Inclusive, algum tempo atrás, eles falavam que tinha o reino dos céus, era referente aos judeus, e o reino de Deus era referente aos gentios, cristãos, né? Então, eles fazem essa diferenciação, faziam, uns já aliviaram essa diferenciação. Então, existem muitas doutrinas deles que vai desconstruindo o aliancismo, né? De maneira bem... Mas a gente sabe que não tem como. A igreja verdadeira é a união entre qualquer pessoa, de qualquer nação, sexo, raça, que crê em Jesus, e tanto dos judeus também, que faz parte disso. Em momento nenhum aqui tu vê na Bíblia assim, Deus vai ter um plano para os judeus para fazer isso lá no milênio. Não, em lugar nenhum tu encontra isso. Não encontra. Ok? Vamos orar então. Ok, gente? Tudo bem? Senhor, obrigado por mais uma aula. Que o Senhor cada dia mais nos dê base, Senhor, para desconstruir, às vezes, muralhas intelectuais que vêm tentar sobrepor a progressividade da tua revelação. Peço que, em nome de Jesus, Senhor, tu nos dê limpidez de raciocínio, Pai, para que nós possamos entender a tua palavra do Gênesis a Apocalipse, amarrada pelas tuas promessas cumpridas, tanto para o povo de Israel no período dele, quanto para a sua igreja, que foi feita também no período dele. Louvado seja o teu nome, abençoa todos os teus filhos, dê-lhe sabedoria, graça, guarde a sua semana, e que domingo estejamos te louvando aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem na graça e na paz, tá, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Vai que Jesus, varão.
Rapaz,